Olá, bem-vindos ao Olhar Global. Aqui você encontra não só o que quer, mas o que precisa saber. Confira as manchetes desta noite. Com o aumento do antissemitismo em todo o mundo, mais judeus estão enfrentando uma decisão que pode mudar suas vidas. Se devem ou não emigrar para Israel. Hoje à noite vamos discutir se essa é a decisão certa. E daqui a pouco, a Suíça pode frear a imigração com uma medida rígida ao atingir 10 milhões de habitantes. Se aprovado pelos eleitores, o país pode ter que romper seu acordo de livre circulação com a União Europeia. Explicaremos o que está em jogo. À frente, um jovem de 21 anos afirma ser presidente de seu próprio país europeu. Começou como um experimento de mapa na adolescência. Agora envolve passaportes, ministros e sonhos com a Eurovisão. Mas será que isso é legal? E mais tarde, a eleição na Hungria toma um rumo escandaloso. O principal rival do primeiro-ministro diz que há uma fita sexual secreta sendo usada para chantageá-lo, há poucas semanas da eleição. Até onde essa disputa pode chegar? Antes de tudo, vamos olhar pelas lentes por trás das manchetes das principais notícias da semana. Neste fim de semana, os Estados Unidos usaram a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, para assegurar à Europa que ainda são um aliado forte, em meio ao aumento das tensões sobre a Groenlândia e as duras críticas do governo aos líderes europeus. Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deixou claro que os Estados Unidos ainda estão firmemente alinhados com as prioridades do governo Trump. Sob o comando do presidente Trump, os Estados Unidos da América voltarão a assumir a tarefa de renovação e restauração. Impulsionados por uma visão de futuro tão orgulhosa e soberana quanto vital como o passado da nossa civilização. E embora estejamos preparados, se necessário, para fazer isso sozinhos, nossa preferência e nossa esperança é fazer isso junto com vocês, nossos amigos aqui na Europa. Para os Estados Unidos e a Europa, nós pertencemos juntos. A Conferência de Segurança não foi o único evento em Munique nesta semana, e cerca de 250 de pessoas foram às ruas para pedir a queda da República Islâmica no Irã e apoiar o líder da oposição exilado, Reza Monclavi. O senador dos Estados Unidos, Lindsey Graham, até se juntou à multidão, incentivando o povo iraniano a enfrentar o regime atual. Faz 2 anos desde a morte de Alexei Navalny, líder da oposição russa. Reino Unido e aliados europeus afirmam agora saber como isso ocorreu. Ele foi morto enquanto cumpria uma sentença de prisão em uma colônia penal no Ártico, em 2024. Apontam diretamente para o Kremlin, segundo a secretária de Relações Exteriores britânica. A análise forense encontrou vestígios de epibetadina no corpo de Navalny, que é uma substância altamente tóxica derivada de sapos venenosos da América do Sul. Cientistas do Reino Unido trabalharam com nossos parceiros europeus para buscar a verdade sobre como Alexei Navalny morreu. E eles descobriram e confirmaram que havia uma toxina letal no corpo de Alexei Navalny quando ele morreu. E somente o Estado russo teve a oportunidade, o motivo e os meios para fazer isso enquanto ele estava na prisão. Especialistas afirmam que essa neurotoxina é muito rara e pode causar paralisia e insuficiência respiratória. Mas Moscou descartou as descobertas como uma campanha de desinformação. Mas o Reino Unido diz que não há explicação inocente para a presença do veneno e que apenas o Estado russo tinha os meios, o motivo e a oportunidade, enquanto Navalny estava atrás das grades. Enquanto os Estados Unidos planejam expandir seu sistema de detenção de imigrantes, o IC afirma que gastará 38,3 bilhões de dólares até o final de 2026 para adquirir e reformar novas instalações. Isso ocorre durante um forte aumento de prisões no último ano. E sob esse plano, 16 centros menores vão abrigar até 1.500 pessoas cada um por alguns dias, enquanto 8 grandes centros poderiam acomodar de 7.000 a 10.000 detidos. Por até 2 meses, a agência também planeja contratar mais 12.000 agentes para lidar com esse aumento esperado nas prisões. Os dados do ICE já mostram que o número de pessoas detidas aumentou. 74% desde janeiro de 2025
destacando o esforço agressivo de fiscalização do governo e levantando questões sobre capacidade, custos e o impacto humano de manter tantas pessoas atrás das grades. Se você esqueceu, poderia ter comprado uma camiseta com arte dos Jogos de Berlim na loja online oficial das Olimpíadas, que Adolf Hitler usou para promover a Alemanha nazista e a ideologia de supremacia ariana. Mas agora essa camiseta está oficialmente esgotada, e políticos alemães e grupos judaicos estão indignados. A camiseta de cor creme mostra os atletas icônicos com coroas de louro, os anéis olímpicos e o portão de Brandemburgo de Berlim. Críticos afirmam que é insensível e vem de propaganda nazista sem contexto. O COI afirma que foi uma edição limitada de sua coleção de patrimônio, celebrando a arte olímpica e atletas como Jesse Owens, que enfrentaram o racismo de Hitler. Ainda assim, a reação mostra que certas memórias dos Jogos e de seu passado sombrio são impossíveis de ignorar. Falando em Olimpíadas, atletas dos Jogos de Inverno 2026 em Milão não estão só conquistando medalhas. As autoridades confirmaram que o estoque de preservativos na Vila Olímpica acabou após apenas 3 dias, devido a uma demanda maior do que o esperado. Fontes afirmam que atletas correram para estocar e alguns compartilharam as buscas nas redes sociais. Os organizadores afirmam que mais estão a caminho, com entregas até segunda-feira e reposições contínuas durante os Jogos. Eu sei que houve esse pedido. Estamos trabalhando para fornecer o máximo possível de preservativos nas vilas olímpicas. Mas de qualquer forma, hoje é o dia do amor, então vamos todos nos amar. Bom pra você. Enquanto as medalhas voam, os preservativos das vilas olímpicas também. Garanta que nenhum atleta fique para trás. Na Ásia, neste fim de semana, moradores da Coreia do Norte celebraram o aniversário do falecido líder Kim Jong-il, com danças e apresentações musicais no Grande Teatro de Pyongyang Leste, em 16 de fevereiro. Imagens da mídia estatal mostram crianças, estudantes e artistas homenageando com música, enquanto autoridades elogiam o progresso do país sob Kim Jong-un. Curiosamente, a mídia norte-coreana não usou o tradicional título Dia da Estrela Brilhante no aniversário de Kim Jong-il. A Coreia do Sul observa atentamente esse detalhe, pois pode indicar o esforço de Kim Jong-un em desviar o foco dos antecessores e reforçar sua autoridade. Voltando à África, dezenas de manifestantes ocuparam as ruas do Senegal neste fim de semana, exigindo repressão mais rigorosa à homossexualidade após uma série de prisões de destaque. Os protestos ocorrem em meio ao aumento das tensões na nação da África Ocidental, socialmente conservadora e com mais de 95% de muçulmanos. A polícia deteve suspeitos por relações entre pessoas do mesmo sexo e prendeu, separadamente, 14 pessoas, ligados ao que eles descrevem como uma rede de exploração infantil envolvendo menores e a transmissão deliberada do HIV. Esse caso causou indignação pública, mas grupos de direitos alertam para não confundir crimes graves com orientação sexual, dizendo que pessoas LGBTQ no Senegal já enfrentam estigma, discriminação e medo generalizados. Hoje, no Senegal, a conduta entre pessoas do mesmo sexo é punível com prisão. E agora chegamos ao topo. Agora, com o aumento do antissemitismo em todo o mundo, muitos judeus estão considerando seu futuro na diáspora. A questão é se a emigração em massa de judeus para Israel realmente os ajudará, ou ao próprio Estado de Israel. Ou será que é mais importante para Israel ter uma diáspora judaica forte no exterior? Bem, vamos trazer alguns convidados para debater isso. Vamos ter a ex-porta-voz do ministro da Imigração e Absorção de Israel, Ben-Bor Yamini, está aqui conosco no estúdio. De Jerusalém, temos o ex-membro do parlamento israelense, Rabino Dov Lipman. E juntando-se a nós de Nova York, também temos o Rabino Abai. Epstein, desculpe. Ela é autora e educadora. Mas antes de começarmos esse debate, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Devo ficar ou devo ir? Muitos judeus ao redor do mundo têm enfrentado essa pergunta, especialmente após o aumento do antissemitismo.
após os ataques de 7 de outubro e a guerra entre Israel e Gaza. Nos últimos anos, o número de pessoas dos Estados Unidos, Reino Unido e França fazendo aliá, emigrando para Israel, aumentou consideravelmente. Com ataques terroristas mortais em Manchester, Washington, D.C., Boulder, Colorado e Sydney, Austrália, aumentando os temores sobre a segurança deles na diáspora, mas esses temores são justificados. Existe um futuro para os judeus na diáspora. Israel precisa mais de uma diáspora forte do que de uma população doméstica forte. Os judeus na diáspora têm um vínculo intrínseco com Israel ou podem sobreviver como entidades separadas. Todos os judeus deveriam emigrar para Israel? Bem, essa é a questão. Todos os judeus deveriam emigrar para o Estado de Israel? Vamos fazer uma rodada relâmpago de 30 segundos para cada convidado dar sua opinião sobre o tema. Lembrem-se, apenas 30 segundos para cada um. Vamos começar. Vamos começar com nossa rabina, Abby Stein, que está conosco de Nova York. Obrigado, Natasha. Minha resposta é muito curta e muito breve, que é não. Eu acho que o judaísmo na diáspora não é apenas uma reflexão tardia, é algo que é bonito. Estou falando especificamente da pintura de Nova York e podemos entrar mais nisso depois. Acho que temos um judaísmo que talvez nunca tenha sido tão bonito. É um mosaico colorido da vida judaica que eu acredito estar passando por um renascimento. E eu acho que isso não é apenas um futuro seguro e aceitável, mas um futuro bonito para o judaísmo na diáspora. Ok, Rabino Dov Lipen, queremos ouvir sua opinião. Serei muito breve e direto ao ponto. A resposta é sim, os judeus deveriam vir para Israel. Se voltássemos à Alemanha pré-Holocausto ou à Espanha pré-Inquisição, certamente ouviríamos: temos um judaísmo lindo, é eclético, é colorido, é maravilhoso, e as pessoas não veem o que está diante dos olhos. O antissemitismo é claro, e o destino do povo judeu está no Estado de Israel. Nós queremos isso. Você fortalecerá Israel e o povo judeu, podendo assim participar do destino judaico, que se realiza em última instância na terra de Israel. Ben-Dror Yamini, qual sua opinião sobre essa questão? Só para deixar claro, eu fui porta-voz do Ministério da Absorção há muitos anos. Eu quase tinha me esquecido disso. De qualquer forma, obrigado por me lembrar. Nem todos os judeus virão para Israel, sabemos disso. Quero dizer, eu tenho minha própria contribuição porque minha esposa é uma Ola Hadasha e você veio para Israel, do que eu me orgulho. E vamos supor que uma grande onda de 1 milhão de judeus venha para Israel. O significado é que ainda temos uma diáspora de mais de 10 milhões de judeus, o que é bom. Quero dizer, eu conheço a comunidade judaica nos Estados Unidos e, assim como o Rabino Stein disse, quero dizer, é maravilhoso. E podemos ver isso aqui em Israel, quando algumas comunidades, como talvez Zinoki, Latiakar e outras congregações que, na verdade, são influenciadas pela comunidade judaica nos Estados Unidos. Eu gosto disso, quero que eles venham, não me entenda mal, mas não há como tantas pessoas virem. Precisamos dos dois, precisamos de aliar, precisamos que eles venham para Israel e para Mecaliá, e precisamos da diáspora, precisamos dos dois. Agora abriremos o debate para respostas mais longas. Sintam-se à vontade para interagir entre si. Eu ouvi que o Rabino Dov Lippman já estava balançando a cabeça em resposta ao que Ben-Dror disse, ou balançando negativamente, devo dizer. Então, sabe? Primeiro de tudo, sabe, Rabino Lippman, eu adoraria ouvir sua resposta a isso. Mas, com o aumento do antissemitismo no mundo todo, permanecer na diáspora é irresponsável? Eu dirijo uma organização chamada Yad La'Ulim, onde em 4 anos e meio ajudamos mais de 50 mil judeus de 40 países diferentes a fazer de Israel seu lar. Não digo para largarem tudo e virem para Israel. Defendo uma aliá inteligente. Cresci nos Estados Unidos, naquele belo judaísmo, e tive uma infância maravilhosa. Ninguém me educou para fazer aliá. Ninguém me ensinou sobre o papel que a terra de Israel desempenha na tradição e no pensamento judaico. Todas as fontes que temos dizem que o lugar onde os judeus devem viver é Israel. Ensinem isso para nós. Ensinem isso para as crianças. Eduquem seus filhos para virem para Israel. Eu não estava dizendo Ben-Dror. Eu não estava dizendo que todo mundo vai vir. A pergunta era, eles deveriam vir? E a resposta é sim, pela história. Eu sei como é estar na América, eu sei como é confortável, eu sei como é impossível imaginar os americanos se voltando contra a gente, mas minha avó me disse a mesma coisa.
Isso ocorreu na cidade dela, na Hungria, durante o Holocausto. Ela jamais imaginou que seus melhores amigos se voltariam contra ela. Se as pessoas ignoram os sinais no mundo, estudem história, meus amigos. Todo grande império, até os que foram gentis, acabam se voltando contra nós. Agora vocês têm Israel para onde podem vir. Nos anos 1990 recebemos 1 milhão de judeus da antiga União Soviética. Funciona, estamos prontos e milagres acontecem aqui. Mas essa ideia de que precisamos defender a diáspora judaica em vez de dizer vamos sobreviver e ensinar nossos filhos a irem para Israel. Para mim, isso muda totalmente o que o judaísmo e nossa tradição ensinam. Tudo bem, Epstein. Vejo que você está revirando os olhos, assentindo, balançando a cabeça. Parece que você não concorda com o que ele está dizendo. Deixa-me dizer, acho que há 2 pontos principais nos quais quero focar, antes de tudo. E eu sei que isso é algo difícil, e estou dizendo isso, é algo difícil como alguém que também tem um passaporte israelense. A família do meu pai, mas eu cresci em Jerusalém e tenho muitos familiares e pessoas queridas lá. A realidade realmente triste e, na minha opinião, injustificável, mas ainda assim é a realidade. A realidade é que, e eu sei que isso é uma afirmação dura, mas estou prestes a dizer, e vou dizer mesmo assim. A realidade é que desde o fim do Holocausto, mais judeus foram mortos em Israel do que em toda a diáspora somada aos milhares. Não chega nem perto. Se estivermos olhando apenas para os números de onde os judeus estão mais seguros. Judeus estão mais seguros nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, mas não em todo o mundo. Vamos ser bem claros, os judeus nunca estiveram seguros na União Soviética, os judeus não estavam seguros em muitos países do Oriente Médio. Mas olhando apenas para os números de onde os judeus estiveram seguros, eles são aos milhares. Muito mais judeus foram mortos em Israel por guerras, por ataques, por atentados terroristas, o que não é aceitável ou justificável de forma alguma, mas na prática os judeus têm estado mais seguros na diáspora. Mas quero mudar de assunto por um segundo, porque estou percebendo, conversando com o Rabino Dov, o quanto a sua própria criação influenciou isso. Então quero te dar um pouco da minha criação. Como mencionei brevemente, meu pai cresceu em Jerusalém, minha avó vem de Yeshua Hashaná, uma família antiga de Yishu. Eu cresci com uma conexão muito interessante, muito forte e poderosa com o que chamamos de Eretz. Israel, a terra de Israel, e Eim Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, com um desprezo muito forte, provavelmente até mais forte do que eu tenho hoje em dia, pelo Estado de Israel. Eu cresci em uma comunidade afiliada à Eda Hered, a comunidade anti-sionista. Mas ao mesmo tempo era uma conexão muito forte e algo em que eu me apoiei muito nos meus ensinamentos e na minha educação. Já criei currículos e ensinei bastante sobre isso. Para entender a separação, é preciso entender que existe uma conexão muito forte que os judeus na diáspora sempre tiveram com a nossa história. Tentando desvincular, falaremos mais sobre isso depois. Desvincular completamente o judaísmo da terra de Israel e do povo de Israel é algo estúpido e ahistórico, mas ao mesmo tempo, a nação moderna, o Estado de Israel. Isso não é o que estávamos esperando quando olho para as leituras e os escritos. E o anseio que os judeus tiveram por 2000 anos e tentar dizer, o Estado moderno de Israel é o cumprimento desse anseio. O cumprimento disso é o que estávamos esperando. Não me desculpe por dizer, mas a diáspora está muito mais próxima do que o judaísmo foi e quer ser do que um Estado-nação. Isso é algo novo e não é o que estávamos esperando há 2000 anos. Não podemos dizer quando pensamos em Israel hoje. Ben Dror, quero saber sua opinião. Israel é mesmo um refúgio seguro para judeus? Primeiro, não gosto desse tipo de comparação de que, desde o Holocausto, tantas pessoas foram mortas em Israel. Vamos lá. Israel foi estabelecido, o sionismo começou porque os judeus eram perseguidos. Quero dizer, quando meus avós chegaram do Iêmen há mais de 100 anos, eles vieram porque eram perseguidos. Eles vieram porque tantas pessoas foram mortas só por serem judias. E fazer esse tipo de comparação, vamos lá, essa não é a comparação certa. Posso te dizer algo agora, de um ponto de vista bem pessoal.
Minha esposa é metade francesa, metade americana. Certo, a família cresceu tanto na França quanto nos Estados Unidos. Minha filha sempre me disse, sou cosmopolita, quero morar em Nova York, quero morar em Paris. Ela é americana, ela é francesa. Sabe de uma coisa? Faça o que for melhor para você. Foi isso que eu sempre disse para ela e agora, neste momento, ela é estudante em Roma e as pessoas nem sabem que ela é judia. E aí ela me disse algumas semanas atrás, sabe de uma coisa, pai, sabe de uma coisa? Eu sou tão experiente. Eu morei na França, morei nos Estados Unidos, agora moro na Itália, o único lugar, não por razões políticas, mas pelo sentimento, por causa do antissemitismo. O único lugar onde posso continuar vivendo depois de terminar meus estudos é Israel. E ela passou por tudo, e ela é muito inteligente, e sabe de uma coisa, Eu entendo ela, isso veio dela, não veio de mim, eu não a pressionei. Mas dizer que, pelos problemas de Israel, Israel é uma nação. O que quer dizer? Toda a ideia contra o colonialismo era construir Estados-nação, porque na época em que o sionismo começou, toda a ideia de Estados-nação era contra o colonialismo. E aqui estamos porque precisamos disso para salvar judeus. E é exatamente isso que estamos fazendo. Sim, temos diferenças, não temos. Talvez discordemos sobre muitas questões, sobre qual é a melhor solução. Mas estamos aqui porque esta é a nossa terra. Estamos aqui para salvar judeus. Estamos aqui porque os judeus foram perseguidos. E sim, são estados-nação, como aliás entre 70% a 80% dos estados do mundo. E nos dizer que esse não é o sonho judaico. Vamos lá, me desculpe, mas precisamos falar sobre isso. E desculpe te dizer, mas você está totalmente errado. Rabino Dov Lipman gostaria que respondesse se Israel é realmente um refúgio seguro para judeus. Claro, eu ainda concordo com Ben-Jor Yemeni. Ou seja, desde o Holocausto não aconteceu. E aí, quando o próximo Holocausto acontecer, você vai dizer desde que o Holocausto aconteceu e depois o próximo desde que o Holocausto aconteceu. Esse é exatamente o nosso ponto. Nosso ponto é, olhe para a história. O aviso está claro quando você vê o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos e em outros lugares. Algo que não existia quando eu era criança, mas está aí agora. Mas as pessoas ainda dizem, mas vamos somar os números e ver. Esse não é o problema. O problema é o que vai acontecer. O que vai acontecer em 20 anos, em 50 anos e em 100 anos. Com Israel se fortalecendo e o judaísmo fora se enfraquecendo, esse é o primeiro ponto. Mas não é apenas uma questão de números e de quantas baixas, é uma questão de onde está o futuro e o destino do povo judeu. Não entendo o que o membro do painel dos Estados Unidos está dizendo. Dizer que isso faz parte da nossa história não condiz com a realidade. Nossos ensinamentos dizem que o destino é a terra de Israel. Este é o lugar onde os judeus devem estar. E agora, de repente, esse milagre acontece e temos a oportunidade de viver aqui. Minha avó, que sobreviveu ao Holocausto, quando eu disse a ela que estou indo embora e me mudando para milhares de quilômetros de distância, ela disse, a bênção de Shetianum. Ela ficou tão orgulhosa de ter vivido para ver um bisneto que é comandante nas FDI, as Forças de Defesa de Israel. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Sonhos se realizam diante de nós. Venha para Israel, participe, ajude a melhorar a sociedade. Agora você faz parte do futuro de Israel. Então, qualquer um que esteja assistindo isso, que pensa que de alguma forma o judaísmo é mais forte ou melhor fora de Israel, ou que é mais seguro a longo prazo fora de Israel, simplesmente não está focando no que aconteceu historicamente e não está olhando para o futuro. Sabe, obviamente uma das questões que está surgindo aqui é a questão da diáspora judaica. O que aconteceria com Israel se não houvesse judeus no exterior? Obviamente, Rabino Dov, essa é uma causa pela qual você luta. A imigração em massa de judeus para Israel. O Estado de Israel sobreviveria sem forte presença judaica no exterior? Gostaria de ouvir sua opinião, Epstein. Acho que tem uma abordagem bem diferente. Quando penso em será que Israel sobreviveria, e penso de outra forma. Minha preocupação é com o povo judeu e a identidade judaica como um todo. Acho que precisamos focar no que é. Sinceramente, não acredito em direitos dos estados, mas sim que as pessoas têm direitos. E isso é muito importante para a forma como vejo o mundo e para a forma como muitas pessoas que se identificam com orgulho com o movimento da diáspora judaica também se identificariam. E dessa forma, acho que me preocupo menos se um estado muito específico, da maneira muito específica como foi criado, vai sobreviver.
E mais sobre: os judeus estarão seguros, o judaísmo estará seguro, o nosso judaísmo poderá continuar? E dessa forma concordo plenamente e acho que se o judaísmo na diáspora desmoronar, então, uma parte muito importante, muito bonita e muito rica, não só do judaísmo de hoje, mas da história judaica, estaria faltando no judaísmo. Eu não acho que o judaísmo será completo se a diáspora judaica como é hoje não existir. Eu acho que o povo judeu, em todos os lugares, inclusive em Israel, estará menos seguro se não houver uma ampla variedade de comunidades judaicas que constantemente se apoiam mutuamente. E olhem uns para os outros, olhem uns para os outros. Vou responder a isso como Rabinov, já que você citou sua avó, deixe-me falar da minha, que cresceu em Jerusalém. Ela diria algo assim, de novo, é uma afirmação dura. Mas eu acho que é muito importante entender o contexto de onde tantos de nós viemos e compreender a diversidade de opiniões que sempre existiu. Minha avó cresceu em Jerusalém. Uma palestina mandatária durante os tempos britânicos diria que acha que sua cidade e seu país eram melhores antes do sionismo existir. Certo, infelizmente, vamos ter que fazer um rápido intervalo comercial. Abby, nós vamos continuar essa conversa. Eu prometo. Vamos continuar logo após o intervalo, mas precisamos sair rapidinho. Fique com a gente, com a gente. Em 2 minutos, estaremos de volta no Globalize. Durante os próximos dias, trabalhar juntos em um só programa, mostrando uma perspectiva única no cruzamento de línguas e culturas. E 24 News Magazine, o melhor dos nossos relatos e campanhas para você. Sintonize toda quinta-feira na I24 News. Crescendo no Reino Unido, vi 7 homens atacarem brutalmente meu irmão mais velho. Foi tão brutal que ele acabou passando por 3 transplantes de fígado em uma única semana. Durante a segunda intifada, vi o público britânico se unir em torno da falsa alegação de que Israel não tinha absolutamente nenhum direito de se defender. Estamos de volta com o Global Eye. Sou Natasha Kirchek e agradeço por continuarem conosco. Seguimos nosso debate, pois o antissemitismo cresce globalmente. Estamos vendo cada vez mais judeus considerarem emigrar para o Estado de Israel e deixarem para trás sua experiência na diáspora. Agora, a questão é importante para Israel continuar tendo uma diáspora judaica forte no exterior? Ou estamos diante de uma situação em que a maioria dos judeus deveria emigrar para o Estado de Israel? Bem, o presidente israelense Isaac Herzog passou a semana passada no estado da Austrália, onde um ataque terrorista sangrento contra a comunidade judaica foi realizado, deixando 15 pessoas mortas em dezembro de 2025. Ele teve uma experiência emocionante e comentou sobre isso. Esta visita foi muito emocionante, sabe? Quando um judeu é ferido em qualquer lugar do mundo, nós em Israel sofremos e nosso coração perde uma batida. E é por isso que foi tão importante visitar a comunidade e expressar condolências sinceras e fortalecer a comunidade. Certo, vamos voltar para nossos painelistas. Temos conosco no estúdio o ex-porta-voz, há muito tempo,
do ministro da Absorção de Imigrantes de Israel, Ben Droger. Reunidos conosco aqui no estúdio, juntando-se a nós em Jerusalém, temos o rabino Dobi Lipman e de Nova York, a rabina Abby Stein. Certo? Então a primeira pergunta que vou fazer para vocês, lembrem-se, este é o nosso 32º Power Lightning Round, ok? Vocês só têm 30 segundos para responder. É possível separar a identidade judaica de Israel? Rabino Lipman, começamos com você. De jeito nenhum. Estamos aqui justamente pela identidade judaica do Estado. Sabe o que é curioso? Eles pesquisam onde as pessoas são mais felizes no mundo. Apesar do terror, lutas e desafios, Israel está sempre entre os 5 primeiros internacionalmente, junto com 4 países escandinavos. E isso porque os judeus na terra de Israel são felizes, há uma vida mais significativa. E os Estados Unidos, aliás, ficam em 17º ou 18º lugar nessas pesquisas. Precisamos estar aqui como judeus. É aqui que os judeus estão, onde o judaísmo está em seu melhor, e como eu disse no começo, é aqui que o futuro judaico continua. Então nós devemos não separar os dois. Quero ouvir o que você tem a dizer, rabina Abby Stein. Porque eu só tenho 30 segundos, serei breve. Porém, tem uma frase que o rabino Doft acabou de dizer. Que talvez pela primeira vez hoje eu realmente meio que concordo que é a beleza dos judeus na terra. Minha resposta curta, não acho que seja possível separar o judaísmo da terra e do povo de Israel, o que é muito importante. No entanto, eu não acredito que você possa separar o judaísmo da entidade política do Estado de Israel. Algo de que tenho muito orgulho na minha criação é ter crescido com essa distinção muito clara entre Am Israel, Eretz Israel e Medinat Israel. A terra e o Estado são coisas separadas. Certo, Bindroyamini. Queremos sua opinião. Vamos voltar um pouco na história para entender por que o sionismo começou e quando o sionismo começou. O sionismo começou no final do século XIX. E por que começou justamente naquela época? Digo, os judeus foram perseguidos por séculos ou milênios. Por que iniciaram o sionismo, então? Foi justamente naquele momento. Porque muitos outros povos estavam lutando por uma coisa que é um Estado-nação, que é a autodeterminação. Era disso que precisávamos. Não, eu não preciso. Eu não nego o direito das comunidades judaicas de viverem e prosperarem na diáspora. Tudo bem, está certo, quem quiser viver na diáspora pode viver na diáspora. Ninguém vai obrigar ninguém a vir para Israel ou a imigrar para Israel. O que estou dizendo é que, assim como tantos outros povos no mundo têm esse direito à autodeterminação, nós temos o direito à autodeterminação. E a nossa definição é que somos o povo judeu. Mas isso não significa que as pessoas que se sentem italianas em Nova York tenham que viver na Itália, mas elas não negam o direito da Itália de existir como uma nação, Estado. Isso precisa ficar claro. Não estou falando de AB, mas de quem nega aos judeus o direito à autodeterminação. Vamos colocar isso na mesa. Eles são antissemitas porque não negam o direito de outros povos. Eles negam isso, incluindo alguns judeus como Peter, Beina e Azov. Eles negam apenas a um povo no mundo o direito à autodeterminação. Isso é antissemitismo. Ok, Ben Freer. Infelizmente, temos só 30 segundos, então precisei te interromper. Agora todos podem falar um pouco mais. Vamos discutir sionismo. O sionismo é um componente essencial da identidade judaica moderna? Ou, na opinião de vocês, tornou-se uma camada política colocada sobre uma tradição religiosa e cultural muito mais antiga? Rabina Abby Stein, queremos ouvir sua opinião. Rabina Abby Stein, vamos ouvir sua opinião sobre isso. Venho de um ponto de vista diferente dos outros participantes e quero deixar isso claro. Minha opinião seria bem diferente. E se eu tivesse crescido em uma comunidade sionista, incorporando isso à identidade judaica? Notei que não mencionei ter crescido em uma comunidade racídica. Eu não concordo com muita coisa do que a comunidade racídica defende, mas concordo com algumas coisas, e especificamente com a forma como o judaísmo está inserido. De uma forma tão bonita e forte, com uma conexão forte com o povo, com uma conexão forte com a terra e com a nossa história. Ao mesmo tempo deixando muito claro que é uma nação moderna, um Estado, e Bendero. Repito isso porque acredito que o que nos diferencia é que realmente não acho que haja nenhum. Isso deve ficar claro. É algo que no nosso movimento, especificamente no movimento da diáspora judaica, voltando ao ponto que, novamente, todos nós temos muitas opiniões a respeito, mas Bendero não acreditava nisso. Qualquer grupo tem um direito único a um Estado-nação, e eu acho que isso vale para todos. Acredito que pessoas
individualmente ou em grupo têm direitos. Não acho que estados-nação sejam o início disso. Sim, em parte como resposta ao colonialismo, mas considero que foi a resposta errada e isso é um assunto bem mais extenso. Só para deixar claro, não acho que apenas os judeus não tenham direito a um estado-nação. Acredito que estados-nação, onde um grupo tem direitos exclusivos que outros não têm, não deveriam existir. Essa não é a definição correta. Isso não define um estado-nação. Você manipula algo que não existe e depois é contra isso. Me desculpe, não é assim que funcionam os estados-nação. Não é desse jeito. Deixe-me te contar algo que preciso dizer. Eu não vi ninguém no mundo lutando contra outros estados-nação, mas vi tantas pessoas lutando contra apenas um estado na Terra. Então, muito obrigado por me dizer que você discorda de qualquer outro estado-nação, mas as pessoas que estão lutando contra estados-nação estão lutando apenas contra Israel. Tenha isso em mente, tenha isso em mente. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, 4 pontos rápidos. Primeiro, eu não concordo com isso. O sionismo começou no final do século XIX, o sionismo político começou ali. Mas o sionismo existe há milhares de anos. Os judeus sabiam que esta era sua terra natal e após 2000 anos de exílio queriam retornar. Esse é o primeiro ponto. O segundo diz respeito ao sionismo político. Como membro do Knesset, sempre uso paletó e gravata ao voltar para trabalhar pelos Olim, pois considero o local sagrado. Agora, em vez de rezarmos para que o czar, o rei ou o presidente não nos matem ou se voltem contra nós, temos autodeterminação e podemos decidir por nós mesmos. Há algo realmente sagrado nesse número 3. Meus filhos e netos cresceram em um lugar onde o judaísmo os envolve. Acabamos de terminar Tu Bishvat, que estava por toda parte, e agora vem Purim, também presente em todos os lugares. Você não é alguém estranho em meio a outra cultura. Você está vivendo na terra judaica, em um lugar judaico, o judaísmo te cerca e te constrói. E o número 4, o irmão Shraga Fael Bandilovich, que foi rabino na América do Norte, disse que o judaísmo na América é como um urso polar no zoológico do Bronx. Vá ao zoológico do Bronx. O urso polar tem sua neve, o gelo, sua dieta, tudo. Mas se você ampliar, ele está no meio do Bronx. Esse não é o habitat natural dele. Este é o habitat natural para o povo judeu. Você pode ter sinagogas, templos, centros comunitários, acampamentos e restaurantes na América ou em qualquer lugar do mundo, mas ao expandir, está no coração do Bronx. Venha para Israel, que é o habitat natural dos judeus, onde o judaísmo está vivo, forte, e estamos construindo nosso futuro separados entre os dois. Por isso digo, faça aliá ou ensine seus filhos a fazerem aliá e depois vá com eles. É um excelente lugar para se aposentar. Tudo bem. Infelizmente, nosso tempo acabou e precisamos seguir para o próximo assunto. Agradeço aos convidados por participarem do debate. É algo que vocês podem continuar discutindo em casa. Acho que não tivemos respostas finais aqui, mas com certeza foi interessante ouvir todas as suas perspectivas agora. O gabinete do primeiro-ministro Netanyahu divulgou ontem nota, afastando no premier da crítica pública do presidente dos Estados Unidos Trump, ao presidente israelense Herzog, por não perdoar Netanyahu e seu julgamento por corrupção. Nossa correspondente Paliros Slaidin traz a reportagem. A proposta de perdoar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu volta ao centro do debate político em Israel, com pressão crescente de Donald Trump e Isaac Herzog. E você sabe, já há um presidente que se recusa a conceder o perdão a ele. Eu acho que esse homem deveria se envergonhar, sendo cúmplice desse julgamento que está acontecendo. O presidente de Israel, o principal poder que ele tem é o de conceder perdões e ele não está fazendo isso, sabe? Ele disse, ele já fez isso 5 vezes, mas agora não quer porque, acredito, perderia o poder. Acho que o povo de Israel deveria envergonhá-lo. É vergonhoso ele não conceder, deveria conceder. Os comentários de Trump vieram após seu encontro com o primeiro-ministro Netanyahu na semana passada, levando o gabinete do presidente Herzog a pedir esclarecimentos a Netanyahu. O gabinete do presidente classificou os acontecimentos como violação da soberania de Israel e ultrapassagem de linha vermelha, sem citar diretamente os comentários de Trump. Aliados de Netanyahu negaram as acusações e afirmaram que as declarações de Trump sobre perdão eram apenas sua opinião e que o primeiro-ministro soube disso pela mídia. Senhor presidente, por que o senhor não concede um perdão a ele?
A procuradora-geral Galibrav Miara anunciou que ainda não analisou o pedido de perdão de Netanyahu, que será avaliado conforme os procedimentos estabelecidos. Os comentários dela vieram em meio à alegação de que ela deve apresentar sua opinião nas próximas semanas. Em novembro do ano passado, Netanyahu apresentou seu pedido anterior para ser perdoado das acusações pelas quais está sendo julgado, mas até agora o presidente Herzog não tomou uma decisão. Agora vamos destacar algumas histórias que você pode ter perdido nesta semana. A campanha eleitoral da Hungria está se tornando escandalosa. A menos de 2 meses da decisão dos eleitores sobre a permanência de Viktor Orbán no poder após 16 anos. Seu principal adversário acusa aliados de planejarem divulgar uma fita sexual gravada secretamente. O líder da oposição, Péter Magyar, diz que o suposto vídeo mostraria ele em um encontro consensual com uma ex-namorada em uma festa privada em agosto de 2024. Ele afirma que pode ter sido filmado por câmeras escondidas e talvez manipulado. Nenhum vídeo surgiu até agora, mas Magyar afirma que só a ameaça já é uma chantagem política. O partido governista Fidesz de Orbán nega qualquer conhecimento sobre isso. E agora conosco, veja, acabamos de perder nosso. Mas agora, conosco. Para discutir isso, está conosco Adam Daniel Bruher, editor-chefe de Zev e produtor de notícias da Rede TV em Budapeste, para ajudar a explicar isso. Certo, então acho que a primeira pergunta, essa é realmente uma história bastante bizarra, tenho que dizer. Até que ponto os eleitores levam a sério essas acusações de chantagem? E na sua opinião, isso pode mudar o apoio antes das eleições de abril? Oi, boa noite. Obrigado por me receber para responder sua pergunta. Não há absolutamente nenhuma chance de que isso afete os eleitores húngaros de qualquer forma. Temos que levar em conta que a Hungria não é de forma alguma uma nação conservadora, independentemente do que a mídia ou a mídia política queira que você pense. E é muito improvável que a população húngara se importe com um vídeo sexual. Seria apenas algo para aliviar as tensões que estão acontecendo por causa das eleições que se aproximam. Não acho que isso tenha qualquer chance de convencer os eleitores a não votarem em Péter Magyar ou a votarem nele. Por outro lado... Agora sabemos que Magyar está atualmente na frente. Obviamente, Oregon está no poder há 16 anos já. Acha que essa polêmica pode reforçar a mensagem dele de que o sistema está contra ele? No pior cenário, isso pode ser algo, mas é assim que se coloca. É um escândalo muito improvável se você olhar novamente para a mídia húngara, porque os húngaros provavelmente não se incomodam com esse tipo de caso. Pode ser que esteja em algum lugar trabalhando para o governo Fidesz, e acho muito improvável que o próprio governo esteja envolvido em um escândalo tão mesquinho e ultrajante, por assim dizer. Não acho que isso possa prejudicá-lo, pode ser uma tentativa de prejudicá-lo, obviamente, mas não acho que possa ter esse efeito desejado. Após 16 anos de Orbán no poder, você acha que a Hungria vive um real ponto de virada política? Ou ainda existem avanços estruturais, devo dizer, do partido de Orbán, o Fidesz, que podem decidir essa disputa? Claro, existem. Precisamos falar sobre o gerrymandering ou como o sistema de votação é construído na Hungria. É assim que vemos agora. TISA precisa vencer com uma margem de pelo menos 4,5 a 5 pontos para realmente ter uma maioria parlamentar. Ter a maioria dos votos não é tudo que importa. É parecido com outros sistemas diferentes dos Estados Unidos, mas o conceito é o mesmo. Então, existem obstáculos ou obstáculos extras que Magyar Péter realmente precisa superar para conseguir o cargo de primeiro-ministro. Parece que a Hungria chegou a um ponto de virada. Exceto as pesquisas do governo, todas as independentes mostram Magyar Péter muito à frente e dizem que ele vencerá. Atualmente, há uma chance de 15% de que ele realmente consiga uma maioria de 2/3 e uma chance menor de 12% no momento de Orbán realmente vencer a eleição. Então, realmente parece que se nada de importante acontecer, Magyar Péter está prestes a vencer estas eleições. Vamos ver, é claro, como os eleitores vão decidir no dia 12 de abril. Certo. Gostaria de agradecer muito por ter participado e explicado tudo isso para nós. Realmente uma grande história vinda da Hungria. Obrigada. Boa noite para você também. Agora, vamos falar da Suíça. O que ocorre quando um dos países mais ricos e estáveis da Europa diz que basta? Bem,
Neste verão, a Suíça vai realizar um referendo de alto risco que pode limitar sua população a 10 milhões de pessoas. Isso mesmo. Apoiadores afirmam que o país vive uma explosão populacional. Estamos falando sobre aluguéis em alta, trens lotados, serviços sobrecarregados. Críticos alertaram que esse plano pode forçar a Suíça a romper o acordo de livre circulação com a União Europeia, seu principal parceiro comercial, e impedir a entrada de solicitantes de asilo e até a reunião de famílias. A proposta vem do Partido Popular Suíço, de direita. E se os eleitores a aprovarem em junho, isso pode mudar fundamentalmente a economia da Suíça, seu sistema de imigração e sua relação como um todo com a Europa. Agora está comigo o professor Dr. Patrick Emenegger, docente de ciência política na Suíça. Afinal, quão realista é a Suíça encerrar o acordo de livre circulação com a União Europeia, caso o limite seja atingido? E qual seria o impacto econômico ao decidir isso? Vamos votar sobre isso em junho. As primeiras pesquisas ainda são iniciais. As pesquisas mostram que atualmente há cerca de 50% de chance da proposta ser aprovada. Então esse é um cenário que precisamos levar a sério. Tudo isso, porém, depende de como a dinâmica populacional se desenvolverá nos próximos anos, sendo o crescimento populacional notoriamente difícil de prever. Depende de vários fatores, como fertilidade, expectativa de vida e migração líquida, e de como eles se comportam. Talvez nunca alcancemos os 10 milhões, mas se chegarmos a 10 milhões, e se essa votação, se essa proposta for aprovada, a situação pode ser potencialmente muito problemática. As medidas que a proposta emite são, primeiro, no âmbito do pedido de asilo, basicamente colocando um fim ao asilo, mas pelo percentual de solicitantes de asilo na migração líquida, isso não será suficiente. A médio prazo, isso deve levar ao fim da livre circulação de pessoas da União Europeia caso o governo adote a proposta sugerida. Descreva para nós o que está acontecendo na Suíça. O que trouxe essa conversa à tona em primeiro lugar? Os defensores desse limite alegam proteger infraestrutura e qualidade de vida. Mas o que está realmente acontecendo? Bem, a Suíça tem um nível de crescimento populacional relativamente alto, principalmente devido à imigração. Nós dobramos a população desde 1950. Sei que comparado a Israel não é muito, mas em relação a outros países europeus é bem alto. E como consequência, a densidade populacional aumentou. Você pode ver os efeitos desse crescimento populacional no mercado imobiliário, no mercado de aluguel, no transporte. Esses são problemas que o país enfrenta com o crescimento. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional normalmente é um sinal de sucesso. Significa que as pessoas querem vir para este lugar, que querem trabalhar aqui porque há empregos. Então, é uma faca de dois gumes. Esse é o resultado, no fim das contas, de uma economia relativamente bem estruturada, que é atraente para as pessoas migrarem para a Suíça. Isso faz com que mais pessoas ocupem um espaço limitado, deixando algumas insatisfeitas com a situação. E eu preciso acrescentar que a Suíça tem uma longa história de imigração. A Suíça é o que eu chamaria de um país relutante em relação à imigração. Ela tem uma longa história de imigração, mas nunca assumiu ser um país de imigração. Atualmente, cerca de 42% da população são migrantes de primeira ou segunda geração. Existe um histórico migratório e, considerando as gerações, a maioria dos suíços provavelmente tem esse histórico. Mas os suíços nunca aceitaram ser um caldeirão de imigração, com diferentes sociedades e pessoas vindo para cá, resultando em constante descontentamento com os altos níveis de imigração, retornando às votações iniciadas nos anos 70, e há uma parcela relativamente grande da população que realmente sente que a imigração é alta demais e está disposta a apoiar isso. É também por isso que essa votação em junho vai ser um pouco de tirar o fôlego, porque agora parece haver uma chance séria, embora a campanha contra a proposta tenha começado há pouco. Veremos nos próximos meses como isso se desenrola. Bem, eu tenho que dizer, sabe, isso é realmente um teste fascinante do que pode acontecer no futuro, no mundo todo, se a Suíça realmente implementar o limite populacional. Vamos ter que esperar para ver. Como disse, obrigada por explicar e se juntar a nós. Muito obrigado, tudo bem por agora. E se você visse uma lacuna no mapa e decidisse preenchê-la com o seu próprio país? Bem, foi exatamente isso que um jovem australiano fez. Daniel Jackson tem apenas 21 anos, mas diz que é presidente de sua própria micronação autodeclarada na Europa, a República Livre de Verdes. É um pedaço de terra disputada de meio quilômetro quadrado entre Croácia e Sérvia, ao longo do rio Danúbio. E com apenas 14 anos, Jackson e um grupo de amigos encontraram essa pequena faixa de floresta
que nem a Croácia nem a Sérvia reivindicam oficialmente. Sob a lei internacional, terras consideradas terra nullius podem, em teoria, ser reivindicadas. Então eles fincaram uma bandeira. E hoje, Verdes emite passaportes. Tem mais de 400 cidadãos registrados e até cobra taxas de residência. Mas nem todo mundo está feliz com isso. As autoridades croatas bloquearam o acesso ao território e nenhum país realmente reconhece Verdes como um estado. Hoje, Jackson afirma viver no Reino Unido como presidente no exílio e está aqui para explicar. O que acontecerá agora com essa micronação? Então, Daniel, você sabe, isso é realmente fascinante. Existem centenas de micronações ao redor do mundo. Você tinha apenas 14 anos quando reivindicou essa terra pela primeira vez. O que te fez realmente querer fazer isso? Bem, obrigado, Pat Verme. A origem de Virtus surgiu quando eu era mais jovem, com cerca de 14 anos morando na Austrália. Me inspirei um pouco em outra entidade ao norte, Liberland, mas não tinha as mesmas opiniões. Um grupo de amigos e eu tivemos a ideia de Virdes e do conceito, mas isso esfriou por um tempo. Mas em 2023, um grupo de pessoas e eu, com quem eu estava fazendo trabalho humanitário na Ucrânia, voltamos com a ideia de Verdes e decidimos reiniciá-la de forma adequada, designamos um governo, começamos um assentamento, fornecemos ajuda em nome de Verdes e continuamos a partir daí. Quais são os objetivos dessa micronação? Por que estabelecê-la? Sabe, eu entendo que uma das esperanças que vocês tinham era servir como mediador em conflitos internacionais. Como vocês realmente fariam isso? Claro, com Virtus. Sendo um país muito pequeno e neutro, nós não temos muitos, como posso dizer. Nós não temos uma população grande, então, com a quantidade de cidadãos que temos, muitos deles pensam de forma bastante parecida. E, claro, sendo um país neutro, isso nos permite servir como mediadores, meio como o Vaticano, mas uma versão mais laica. Virtus não possui religião oficial, porém as principais são a católica e a cristã ortodoxa. Isso nos permite, como posso dizer, isso nos permite basicamente ser um mediador ao redor do mundo com outros países, sem nenhum tipo de viés político. E nós não temos nenhum histórico em grande escala que possa nos tornar um pouco controversos como mediadores, por exemplo, digamos, por exemplo, a Sérvia se oferecendo para mediar. Às vezes é um pouco controverso. Verdes não tem tanta história, então isso nos permite estar abertos para mediação, tudo certo. Agora, eu quero falar sobre a questão da própria terra. Sua reivindicação se baseia nessa ideia de que a terra é legalmente não reivindicada. Portanto, pode se tornar uma micronação. Algum especialista jurídico internacional já endossou formalmente essa interpretação? Ou é só uma teoria não testada? Acho que a questão é: você está colonizando essa terra? Ok, e quanto à terra de Virtus? Era uma terra sem dono, como você sabe, porque nem a Croácia nem a Sérvia queriam aquele pedaço de terra. A Croácia argumentou que pertencia à Sérvia. A Sérvia afirmou que a área era da Croácia, pois ambos disputavam outra terra do outro lado do Danúbio, tornando o local um terra nullius, ou terra de ninguém. Segundo o direito internacional, o reclamante ativo mais antigo daquela terra é Virdes, pois somos novamente os reclamantes ativos mais antigos. Não há evidências de assentamento anterior, então não estamos colonizando. A maioria dos cidadãos é composta por sérvios e croatas étnicos. Pelo direito internacional, acreditamos ter direito à terra, respaldado por várias fontes. Diversos artigos na mídia mundial atualmente abordam Verdes, com jornalistas e especialistas jurídicos opinando sobre o tema. E na maioria dos casos, eles realmente nos apoiam. Certo. Temos só 30 segundos. Você já emitiu passaportes e aceitou pedidos de cidadania. O que as pessoas aí podem fazer na prática? Eu sei que você nem pode entrar aí agora. Estamos buscando reconhecimento internacional. Abrimos recentemente um escritório na Sérvia e, no mês passado, outro no Reino Unido. Esperamos que, no futuro, os passaportes de Virtus tenham mais utilidade. Também começamos a permitir o registro de negócios digitais em Virtus. Há muitos benefícios que os cidadãos estão começando a obter agora, mas isso leva tempo e esperamos que os cidadãos estejam comprometidos a longo prazo. Tudo bem, preciso dizer, com 21 anos você já faz muita coisa. Obrigada por se juntar a nós. Realmente fascinante e espero recebê-lo em breve com mais boas notícias. Sem problemas. Muito obrigado. Certo, meus amigos. Para o Global Eye temos que nos despedir. Fiquem ligados na próxima edição. Semana que vem voltamos com mais notícias de última hora do mundo, e histórias imperdíveis. Eu sou Natasha Kirchuk e até a próxima.